noite, que a graça e a paz de Jesus sejam sobre todos. Mais um momento de culto e nós estamos felizes porque podemos ter você com a gente, participando, louvando ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Nós vamos dar início orando, falando com o Senhor, agradecendo por esse momento, agradecendo as bênçãos, o cuidado de Deus, tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele há de fazer, nós vamos agradecer e vamos pedir ao Senhor. Quero convidar você aí de casa a orar conosco nesse momento. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós louvamos e adoramos o Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias são eternas. Muito obrigado, Deus, por esse momento, por mais esse momento que o Senhor nos permite adorarmos a Ti com liberdade. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão e fale conosco nesta noite o que precisamos ouvir da Tua parte. Agradecemos, oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento nós vamos louvar a Deus. A palavra de Deus diz que é bom louvar ao Senhor. Nosso Deus habita no meio dos louvores e o Ministério de Adoração vai estar louvando, exaltando ao nosso Deus nesse momento. Adore, exalte, louve a Deus conosco. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, graça e paz. Que o Senhor venha estar abençoando a sua vida, que aí no seu lar você possa estar erguendo a sua voz em adoração ao nome do nosso Senhor Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele é exaltado sobre nossas vidas. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, é sempre exaltado seu nome. Louvarei ao Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Amém. É bom louvar, é bom exaltar o nosso Deus. E nesse momento eu quero pedir a você que está aí participando conosco, coloque seus pedidos de oração no chat. No final deste culto, nós estaremos orando pela sua vida, pelos pedidos, pela gratidão do seu coração. Então não deixe de colocar aí no chat o pedido, o seu pedido de oração. Nós vamos nesse momento ler a palavra de Deus, que servirá de base para a nossa reflexão nesta noite. É um texto bastante conhecido, talvez o mais conhecido de toda a Bíblia, e a palavra de Deus, ela sempre traz conforto, ela sempre traz alento ao nosso coração, e eu creio que nesse momento que a gente vive, né, esse texto, ele vem como um bálsamo sobre a nossa vida. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. Nós vamos lê-lo nesse momento. Eu quero que você abra sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus, que assim nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Palavra maravilhosa, traz um alento nesse momento difícil que a gente vive. O Senhor, o nosso pastor, estando conosco em todo o tempo, em todas as circunstâncias, nos consola, nos conforta e sempre tem algo precioso para nós. Então eu quero pensar no tema baseado no Salmo 23, o tema da nossa reflexão hoje: o que o homem tem tendo Jesus como Salvador? O que o homem tem? O que nós temos quando temos Jesus como nosso Salvador? Alguns comentaristas da Bíblia creem, e eu já falei agora ainda há pouco sobre isso, que este salmo é talvez o mais conhecido de toda a Bíblia. E alguns comentaristas também creem que este salmo ele foi escrito por Davi, já na sua idade avançada, já na sua velhice, de uma forma assim bem eloquente de testemunho, uma capacidade de exprimir-se facilmente de tudo o que Deus havia feito por ele durante toda a sua vida. Davi conhecia de fato o pastor do Salmo. De todos os 150 salmos, hinos, porque o livro dos Salmos são hinos, é o inário do povo de Deus, é sem dúvida este o mais conhecido, o mais apreciado e o mais lido de toda a Bíblia. Salmos 23. Sem dúvida alguma, ele fala-nos da experiência de cada filho de Deus diante da grandeza desse Deus, desse Pai amoroso, generoso, cuidadoso. Este salmo também é chamado de a pérola dos salmos. Se ele é chamado assim, porque na verdade é realmente uma pérola de Deus ao nosso coração. Dele nós podemos retirar algumas lições preciosas que nos inspiram e que nos fortalecem na caminhada. Alguns se destacam. Se você não tem Jesus como Salvador, veja o que você está perdendo. É preciso que você entenda, que você abra o seu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa então desfrutar de tudo aquilo que a gente conseguiu retirar deste salmo como sendo de Deus para nós. O homem que tenha Jesus como Senhor e Salvador, ele tem
em primeiro lugar, provisão, sustento. No verso 2 diz lá, pastos verdejantes e águas de descanso. Nós podemos traduzir esses pastos verdejantes e águas de descanso, águas tranquilas, como sendo provisão de Deus, sustento de Deus para a nossa vida. O que o mundo nos oferece é, na verdade, um capim seco, simbolizado na falta de paz, na falsa alegria, na falsa segurança, na falsa esperança, na falsa certeza. Isso o mundo nos oferece, e de uma forma muito sutil. O Senhor nos oferece pastos verdejantes e águas de descanso, águas tranquilas. Ele nos sustém, Ele nos dá provisão. Aquilo que necessitamos vem do Senhor. Em João 4,13 nós encontramos o seguinte: afirmou Ele, Jesus, quem beber dessa água jamais terá sede. Jesus, sim, Ele é a água da vida que sacia a nossa sede espiritual. Em João 7,34, nós encontramos, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, se você tem sede da água da vida, se você tem sede de paz, de alegria, de segurança, de esperança, de certeza, venha a Jesus e beba desta água que é capaz de saciar a sua sede espiritual. João 4,14 diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o nosso Deus é aquele que nos dá provisão e sustento, é aquele que nos leva a pastos verdejantes, é aquele que nos leva às águas tranquilas, águas de descanso, e diz aqui que aquele que bebe da água que ele oferece, que ele é a própria água, ele jorrará nele uma fonte de água para a vida eterna. Ainda nós encontramos bem-estar e saúde nessa provisão e sustento de Deus para conosco. Refrigera-me a alma. Bem-estar e saúde. Refrigera-me a alma. O que é isso? Senão a restauração das nossas forças, bem-estar para nossa alma, saúde física, saúde espiritual. E é isto que o Senhor tem para nós. Isaías 40, de 28 a 30, diz o seguinte: Isaías 40, de 28 a 30, nos diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É um belo testemunho o Salmo 105, 37, que diz assim para nós. O Salmo 105, 37 nos dá um belo testemunho quando diz, Salmos 105, diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai os seus feitos entre os povos. Retirou-se os israelitas com prata e ouro, e não houve entre eles, suas tribos, quem tropeçasse. Ou seja, o Senhor é aquele que cuida,
é aquele que não nos permite tropeçar, é aquele que causa a nós bem-estar, a sua presença traz bem-estar e traz saúde para a nossa vida. Em terceiro lugar, nós encontramos também que o homem que tem a Jesus, ele tem, Jesus como Salvador, ele tem direção. No verso 3 nós encontramos, do Salmo 23, verso 3, nós encontramos: renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Na Bíblia de Jerusalém traduz: guia-me por bons caminhos, direciona os meus passos. O Senhor, sem dúvida alguma, Ele quer nos dirigir pelos seus bons, retos e perfeitos caminhos. A cada dia na caminhada da vida é possível contar com a saúde, com a sua sábia e segura direção. O homem que tem a Jesus como o Senhor, ele tem direção certa. O Senhor o guia, o Senhor o conduz. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso que o faz sábio em direcionar a sua vida. O homem que tem a Jesus como Salvador, ele tem direção. Em quarto lugar, o homem que tem a Jesus como Senhor e Salvador, ele tem correção e proteção. Diz lá: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara do pastor é um instrumento de correção. Quando ele está ali, juntamente com o seu rebanho, ele corrige, ele tem a sua vara para fazer isso, é instrumento de correção. Nosso Deus é aquele que por amor, com amor, nos corrige em todo o tempo. Como é bom a correção do Senhor, como é boa a correção do Senhor. Em Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Na verdade, é um relacionamento entre pai e filhos, precisa ser o melhor de todos. Quando nós encontramos na família pais e filhos se relacionando, é certamente os pais, o pai, a mãe, ama os seus filhos e corrige os seus filhos, e corrige com amor. Toda a correção de um pai e de uma mãe é com amor. A correção de Deus para conosco também é uma correção feita por amor. Cajado é um instrumento de proteção que o Senhor tem para conosco. Segurança Ele nos dá. Estamos debaixo do cajado do bom pastor. Ele está nos dando toda a segurança, toda a proteção que nós precisamos receber dele. Em João 10:28 nós encontramos: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, quando temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós temos uma correção impecável e uma proteção maravilhosa, a ponto de Jesus dizer que ninguém arrebatará as suas ovelhas das suas mãos. Então temos correção e temos proteção. Correção por amor e proteção por amor. Em quinto lugar, também encontramos o homem que tem a Jesus como Salvador. Ele tem força e poder. Isso quer dizer, o Senhor nos unge a cada dia com óleo fresco. A unção do Senhor, o óleo sobre nós, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita e que nos renova em todo o tempo, nos fortalece e nos dá poder. Essa unção de Deus, ela alivia, ela consola, ela conforta e ela nos capacita a fazermos a obra do Senhor. Como precisamos que o Senhor nos unja? Eu creio ser essa uma das maiores necessidades dos filhos de Deus. Uma das maiores necessidades do homem que tem a Jesus como Senhor: sermos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Em quinto lugar, nós podemos ainda entender que
o Senhor prepara-nos uma mesa, e não só nela está o azeite da unção, bem como o cálice que transborda. Deus quer que nossas vidas sejam vitoriosas e abundantes, que os nossos cálices transbordem. Aleluia! Nos abençoa com força e poder para vencer. Agora sim eu entro no quinto ponto, quando também diz que o homem que tem a Jesus como Senhor e Salvador, ele tem intimidade e comunhão. Verso 6 diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós encontramos nessa expressão, habitar, morar na casa do Senhor para todo sempre, como sendo uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos dessa intimidade. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor nas nossas colocações para Ele na nossa oração. Nós precisamos ter desfrutar dessa comunhão maravilhosa com Deus, que certamente nos permitirá ter uma comunhão maravilhosa com o nosso irmão. Então, o homem que tem a Jesus como o Senhor e Salvador, ele tem intimidade e ele tem comunhão com o nosso Deus. Em João 14, de 1 a 3, Jesus se refere à casa do Senhor, se refere à casa do Pai. Você pode em casa ler esse texto, João 14, de 1 a 3, e diz lá: habitarei na casa. Jesus não disse passar pela casa, ele não disse visitar a casa, mas ele disse estar na casa, morar nela, habitar nela para sempre. Entendemos que habitar, morar, dá a ideia de intimidade. Só moram na casa os membros da família, os que vivem em intimidade. A outra ideia que o texto sugere é de comunhão. Os que habitam na casa têm comunhão. Deus nos quer na mais íntima e perfeita comunhão com Ele. Isso será possível, só é possível quando temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E eu quero concluir a minha palavra nessa noite dizendo: quando o homem tem Jesus Cristo como seu pastor, seu Senhor, Salvador, ele tem tudo, porque Deus é tudo. O Senhor é aquele que faz todas as coisas, é aquele que cuida de nós. E relembrando, o homem que tem a Jesus tem provisão. O homem que tem a Jesus, ele tem sustento, ele tem bem-estar, ele goza de uma saúde física e espiritual, ele tem direção em tudo aquilo que ele tem que fazer, ele tem a correção que vem do Pai Celeste, ele tem a proteção de Deus que nos protege com o seu cajado e que não nos permite que ninguém nos afete ou que nos arranque das suas mãos. Nós temos força, nós temos poder, nós temos intimidade com Deus, nós temos comunhão com Deus e uma vida abundante, vida eterna. Você hoje, que não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, quer tê-lo como Senhor e Salvador? Quer ser ovelha desse lindo e desse sumo pastor? Se você deseja fazer isso, abra o coração, entregue a sua vida para Ele e declare como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que Deus nos abençoe e que Deus complete no nosso coração aquilo que faltou, porque Ele tem o poder de falar através da sua palavra, e eu creio plenamente naquilo que Deus tem falado conosco. Deus nos abençoe, amém e amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agradecer a sua participação conosco, a sua presença, mesmo que distante, mas ouvindo, louvando e adorando a Deus juntamente conosco. Deus te abençoe, te dê uma semana muito feliz, uma semana repleta de bênçãos, de vitórias, de conquistas para a glória do nosso Deus. Abra o coração para Jesus, meu amigo, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que a gente comentou aqui hoje. Nós vamos ainda orar. Eu quero orar pela sua vida,
pelo pedido que você colocou no chat, pela sua gratidão. Eu quero apresentar a Deus, quero interceder por você, encerrando assim o culto desta noite. E eu quero que você, mais uma vez, se dobre diante de Deus, abra o seu coração e nós vamos falar com Ele mais uma vez. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque de forma poderosa o Senhor fala ao nosso coração. E obrigado porque podemos desfrutar de tanta coisa maravilhosa que o Senhor tem para nós. Ó Deus, aqueles que nos ouvem, que ainda não têm uma experiência com Jesus, que possam abrir, ó Deus, o coração e possam receber o Senhor, possam receber Jesus como Salvador e ter o Senhor como o pastor supremo das suas vidas. Ó Deus, abençoa todos os pedidos que foram colocados aí no chat, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, abençoe também os aniversariantes da semana. Ó Deus, abençoe aqueles que fazem aniversários de casamento. Ó Deus, que a Tua bênção, que a Tua paz seja sobre cada um, dando renovo e trazendo esperança aos seus filhos sempre. Fica conosco, Deus, ajuda-nos em tudo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E quando o Senhor se agrada, podemos. Deus te abençoe. Amém e amém.